Vamos começar nosso culto então, Bárbara? Vem aqui, venha começar nosso culto! Segunda-feira, depois do final de semana, tá todo mundo tranquilo, relaxado, né? Vamos pegar aqui, pega seu instrumento. Qual instrumento que você quer? Deixar esse aqui, que senão o Benjamin já vai querer pegar. Qual instrumento que você quer? Eu quero do pequenininho. É esse aí? Tá bom. Vamos pegar o grande pra tocar com o Benjamin. Qual música que você quer? Eu quero a Tá bom. Um lugar feliz é o céu. Um lugar feliz é o céu. Um lugar feliz é o céu. Quero lá estar. Lá cê brinca com leões. Lá cê brinca com leões. Lá cê brinca com leões. Quero lá estar. Lá verei o meu Jesus. Lá verei o meu Jesus. Lá verei o meu Jesus. Quero lá estar. Comecei a partida. Do choro, né? Lá não há mais choro e dor. Lá não há mais choro e dor. Lá não há mais choro e dor. Quero lá estar. Se eu te machucar lá, eu vou chorar. Não, mas lá no céu vai ser tão bom morar lá que a gente não vai mais se machucar. Nunca mais. Mas eu vou ficar na grama deitada. Vai poder ficar na grama deitada, não vai sentir coceira, não vai ter inseto que pica a gente. O céu é um lugar muito feliz. Mas vai ter aranha ou não? Eu não sei se no céu vai ter aranha, mas se tiver, ela vai ser bem linda e bem fofinha. Ela não vai picar mais a gente, porque o céu, a Bíblia diz que é um lugar perfeito, que não há choro nem dor. Isso está escrito em Apocalipse. Quer ver? A mamãe acha aqui pra você. Apocalipse é o livro que a gente está estudando, né? É o último livro da Bíblia, né, Bárbara? Você lembra? Essa aqui é a Bíblia do Benjamin. Calma, deixa a mamãe procurar aqui. Essa é a Bíblia do Benjamin. No livro de Apocalipse, essa é do Benjamin, filha. No capítulo 21, o verso 4 diz assim, ó. Quer ver? O que você quer? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É Jesus que está falando isso. É sobre Jesus que está dizendo. É Jesus que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por quê? Porque já não, ninguém mais vai morrer, então a gente não vai ficar triste. Ninguém mais vai chorar. Não vai ter morte, não vai ter luto, que é a tristeza pela morte, não vai ter choro e nem dor. Porque as primeiras coisas, ou seja, a vida aqui na Terra já passou. E agora nós vamos continuar então nos nossos estudos do Apocalipse, porque o céu vai ser um lugar muito legal e em breve Jesus vai voltar para buscar aqueles que querem ser seus amigos, Bárbara, para ir morar com ele lá no céu. Um lugar muito legal. Um lugar que você tá tentando procurar, a mamãe ajuda você. Aqui no finalzinho, ó. Aqui, ó. Pronto, achou. Isso, achou. É aí mesmo. A gente já estudou algumas coisas do livro de Apocalipse, né, Bárbara? A gente aprendeu que a palavra Apocalipse significa revelação, que é uma coisa que a gente conta para as pessoas e não é escondida. Tá bom. E é o número 1, por causa do capítulo 1, né? Número 1. A gente aprendeu que o livro do Apocalipse, ele foi uma revelação de Jesus, que Jesus contou para uma pessoa. Que pessoa foi essa? João. João era um discípulo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus quando ele era bem jovenzinho, assim, com uns 17, 18 anos. E ele foi amigo de Jesus até ser bem velhinho. Quando ele já era bem velhinho, as pessoas prenderam ele numa prisão lá numa ilha chamada
Isso. Porque ele falava de Jesus e as pessoas não gostavam de quem falava de Jesus. Então, lá naquela prisão, quem que apareceu para ele, Bárbara? Um anjo, trazendo a revelação que Jesus queria que ele soubesse. E a primeira coisa que ele aprendeu com o anjo é que Jesus vai voltar com as nuvens do céu, para que todo o olho veja. Tá bom, a mamãe mostra. Tá aqui, ó, em Apocalipse 1, verso 7. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra quando foi que João viu Jesus? A primeira vez lá no Apocalipse? Ele reencontrou Jesus no meio dos candelabros, mas ele não reconheceu Jesus, porque Jesus estava um pouco diferente. Jesus tinha os cabelos brancos e brilhantes, e a pele de Jesus brilhava muito, porque aqui ele viu Jesus aqui como um sacerdote, com roupas de sacerdote, roupas brancas e brilhantes, diferente das roupas que Jesus usava enquanto viveu aqui na terra. As roupas da terra, naquele tempo antigo, eram roupas muito simples. E Jesus estava no meio de 7 candelabros. Como que vai ser nossa roupa? É uma roupa brilhante e todo mundo vai ser a roupa igual, porque a roupa não vai mais importar lá no céu. O que importa lá no céu é o amor entre as pessoas. Bárbara, quando João viu Jesus, ele viu Jesus no meio de 7 candelabros. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada candelabro representa uma igreja. Jesus queria que João mandasse 7 mensagens, ou seja, 7 cartas para 7 igrejas. Jesus segurava na sua mão, qual que é essa? A esquerda, e essa é a direita. Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estrela significa mensagem. Outro dia a mamãe vai ler aqui no Apocalipse para você, mas a mamãe não lembra agora onde tá. Então, e os candelabros, eles eram portadores de luz, né? Um candelabro é uma coisa que tem luz, igual o nosso candelabro ali que a gente põe a vela, igual a lâmpada que tem luz. Por isso ele era uma... Pode pegar o candelabro. Por isso o candelabro representava a igreja, porque na igreja tem luz, luz da palavra de Deus. Salmo 119 diz: tua palavra é luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus é a luz dos nossos caminhos. Por isso, no Apocalipse, as 7 igrejas são representadas por 7 candelabros. E aí, Jesus pediu para ele escrever as cartas para essas igrejas. Porque elas eram muito mais pessoas. Agora vamos lembrar os nomes das 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Muito bem! E nós já estudamos o que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Vamos relembrar? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Falar de quando que o pequenininho tá fugindo e o grande tá pegando. Pode. A segunda carta que nós estudamos é a carta de Esmirna, representa um período. Essas cartas, elas são 2 coisas. Senta aqui um pouquinho, filha. Essas cartas, elas são para as igrejas daquele tempo e representam períodos históricos das igrejas que viriam depois, dos cristãos que viriam depois daquele tempo de Jesus. Então, a carta de Éfeso representa os primeiros cristãos da época dos apóstolos. E depois que esses cristãos já morreram, vem a época da igreja de Esmirna, que é uma época de perseguição. Por isso que você pegou esse grandão e esse pequenininho, né? Porque o povo de Deus era perseguido. Faz de conta que está sendo perseguido.
era perseguido, preso, levado, era morto, né? As pessoas que escolhiam servir a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, eram presas, Bárbara. E por isso Jesus faz uma promessa para essas pessoas, para confortar o coração delas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. Muito bem, Apocalipse 2, verso 11. E na semana passada, a mamãe esqueceu de terminar nosso desenho aqui, mas a gente estudou sobre a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, Jesus promete algo para a igreja de Pérgamo. Deixa eu anotar aqui, Pérgamo, para a gente relembrar. Ele disse assim, mamãe vai até relembrar que a mamãe já esqueceu. O vencedor, Pérgamo. Ih. Ai, mamãe escreveu errado. Pérgamo. Ó, mamãe escreveu super errado, depois vou ter que apagar. A gente desenhou aqui, ó, com a Bárbara. Se você vê no nosso vidinho anterior, né, Bárbara? No nosso cultinho anterior, a gente desenhou. Você lembra que a mamãe ajudou você a desenhar você vencendo? Vamos relembrar o verso pra gente retomar a nossa carta de hoje. Então, O que é anterior? Anterior é o que aconteceu antes. Ao vencedor lhe darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome que só ele conhece. É muito simbólico esse texto. Eu não entendo muito bem, mas eu entendo o seguinte: quando Jesus fala que lhe darei o maná escondido, o maná era uma comida do povo de Israel, quando o povo de Israel estava no deserto e passava e não tinha comida. No deserto não tem comida, porque no deserto não tem plantas. Então Deus mandava o maná para essas pessoas, ele alimentava essas pessoas, ele cuidava das pessoas do povo de Israel, era o seu povo especial. Quando Jesus diz aqui, ao vencedor lhe darei do maná escondido, eu acho que ele quer dizer que ele vai sustentar o vencedor, que ele vai cuidar do vencedor e vai dar para ele também a vida eterna. E ele diz aqui, lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu entendo que aqui também está falando de salvação. Se eles eram maus, destruíram os sentidos na cabeça, eu acho. Né? Eu também acho que naquele tempo as pessoas que eram más e não gostavam daquelas que eram amigas de Jesus, destruíam sim, destruíam. E hoje nós vamos estudar a carta que Jesus mandou João escrever e enviar para a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira na Ásia corresponde à igreja da Idade Média. Eu esqueci da Tiatira. Não tem problema, Bárbara, não tem problema. A gente às vezes esquece mesmo as coisas que a gente aprende. E agora então nós vamos aprender o que Jesus falou para essa igreja de Tiatira. Que mensagem ele deu? Que promessa ele fez para a igreja de Tiatira? Para cada igreja ele fez uma promessa. Uma promessa ao vencedor. Se tinha que vencer, é porque teve numa... Como que a gente vence uma coisa? É quem teve numa batalha, numa luta, numa guerra, né? É uma guerra. Eu já vi a batalha. Você já viu. É uma guerra, gente, ser amigo de Jesus. É muito difícil às vezes, porque nem todas as pessoas querem ser amigas de Jesus. E o nosso coração... Você já escolheu o lado de Jesus, a mamãe também. É muito difícil, às vezes é muito difícil, embora seja fácil quando a gente pede ajuda de Deus. É difícil quando a gente encontra pessoas que não gostam quando a gente é amigo de Jesus. E isso aconteceu na Idade Média. As pessoas que eram amigas de Jesus foram muito perseguidas. É um tempo que já passou, Bárbara. Um tempo antigo que já passou. No tempo antes dos meus avós, que já morreram e você nem conheceu. É um tempo no passado.
igual ontem. Ontem é passado, né? Já não existe mais, só existe o hoje. Assim também, a Idade Média é um tempo que já passou lá para trás. Jesus mandou uma mensagem especial para a igreja de Tiatira, quando as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. A Bíblia foi presa e não deixavam mais as pessoas ler a Bíblia. Nessa época, porque eles não queriam que as pessoas soubessem o que dizia a Bíblia. No ano de 313, que corresponde à igreja de Esmirna... Aqui tá parecendo uma cruz. Tá parecendo uma cruz, né? Mamãe vai mostrar pra você aqui, ó. Nessa época aqui, ó, da igreja de Esmirna, em que as pessoas eram perseguidas, sabe o que aconteceu? O Império Romano, no ano de 313, chegou a uma conclusão. Eles pensaram assim: eu fico perseguindo esses cristãos. E quanto mais eu persigo esses cristãos e eu mato eles e eu boto eles na cadeia, mais outras pessoas querem ser cristãs, querem ser amigas de Jesus. Então eu vou fazer diferente. Ele fez um acordo, um combinado. Foi o imperador Constantino que fez esse acordo. E ele falou assim: tá bom, então agora a religião cristã vai ser a nossa religião do Império Romano, mas a gente vai mudar algumas coisinhas. Nós não vamos mais guardar o sábado, como diz no mandamento, e vocês observam. Nós vamos guardar o domingo, porque é o dia do Deus Sol, que a gente gosta do Deus Sol. E vamos mudar mais isso, mais aquilo e mais aquilo outro. E esse foi o Tratado de Constantino, no ano 313 da nossa era, depois de Cristo. E aí, Bárbara? Quando Cristo morreu? Depois que Cristo morreu, passou 313 anos depois que Jesus nasceu. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e ido para o céu. E Constantino fez esse decreto. Já João já tinha morrido. João aqui do Apocalipse, porque ele ficou bem velhinho e morreu. Mas Jesus mostrou isso para ele no Apocalipse. Como que João morreu? Eu não lembro mais, filha. Depois eu posso descobrir pra falar pra você. Eu quero que ver o João morto. Você pode desenhar João morto? Depois eu desenho pra você, João morto, tá bom? A mamãe desenha. Então, Bárbara, nesse ano... Mas ele murchou quando ele morreu? Oi? Mas ele murchou quando ele morreu? Murchou? Murchou. Não sei, filha. As pessoas, depois que elas morrem, elas mudam, né? Elas viram pó de novo. Eu acho que em algum momento ele murchou, sim. Tipo um balão, você tá perguntando? Em certa forma, sim. Então, Bárbara... Tem docinhos aqui. É mesmo? Deixa eu comer um pedacinho. Não. Ó, agora então presta atenção. Na igreja de Esmirna, as pessoas perseguiam os cristãos. E aí, Constantino, o imperador romano, como que é o nome do imperador? Constantino, ele fez esse acordo. Mas sabe o que aconteceu na igreja de Pérgamo, das pessoas que nasceram depois desse acordo? Elas liam na Bíblia e falavam assim: olha, vocês estão fazendo errado, porque na Bíblia fala, tem que guardar o sábado, tem que fazer assim, tem que fazer desse outro jeito. E vocês não estão fazendo o que diz a Bíblia, está errado. Por isso, na Idade Média, a Igreja Imperial Romana decidiu trancar a Bíblia. Eles esconderam a Bíblia das pessoas. Assim as pessoas não iam poder descobrir na Bíblia o que estava certo e o que estava errado. Olha os homens. A Bíblia, ela ficava presa nos conventos, que era onde ficavam as pessoas. E a mamãe não está dizendo que existiam pessoas só ruins. Existiam muitas pessoas tementes a Deus nessa igreja apostólica que falavam romana. Mentiras. Algumas falavam mentiras, mas algumas eram fiéis a Deus. Mas, com o passar do tempo, as pessoas não sabiam mais o que era verdade e o que era mentira, porque a Bíblia estava escondida. Trancaram a Bíblia, Bárbara. Como que as pessoas
pessoas, eu não sei, filha, as pessoas falavam outros idiomas naquele tempo. O português se falava latim, é uma outra língua que hoje já não se fala mais. Olha, a mamãe vai mostrar pra você do nosso desenho, do nosso estudo do ano passado, a Bíblia presa, você lembra? Aqui, ó, olha a Bíblia presa. Olha a Bíblia presa. Mostra ali pertinho a Bíblia presa. Olha a Bíblia presa. Segura firme. Aqui, isso. Eles prenderam a Bíblia. Olha a Bíblia aqui, Bárbara. Presa dentro dos conventos e não deixavam ninguém ler. Como que as pessoas iam saber a vontade de Deus para ser amigas de Jesus? Eu acho que elas choravam, sim, elas sofriam porque elas não conseguiam, não sabiam que na Bíblia estava escrito coisas para sua saúde, coisas para elas serem felizes, para elas não brigarem, para elas não mentirem. Não estava, elas não podiam mais ler na Bíblia. É, porque elas não podiam ler na Bíblia que falava assim, não brigue, não minta. E aí foi um período muito triste. A Idade Média foi um período muito triste, com muita doença, muita fome, muita destruição, muitas guerras, porque as pessoas não tinham mais a palavra de Deus. Matavam. E agora, amanhã, nós vamos descobrir o que foi que aconteceu. Nós vamos descobrir o que foi que aconteceu e que mudou essa história, Bárbara. Essa história triste de uma Bíblia que era para ser lida por todos e foi presa. A palavra de Deus foi silenciada. Deixa eu fazer som, que é o som. Vem aqui fazer de conta que você... E as pessoas matavam. Aqueles que queriam ser amigos de Jesus eram mortos à espada. Já pensou? Foi um tempo muito triste, de muito sofrimento. E amanhã nós vamos descobrir o que aconteceu. Cuidado. Mas como elas eram mortas, elas choravam mortas? Essa é a parte mais bonita. Muitas pessoas foram mortas em fogueiras, queimadas vivas e não choravam. Amanhã a mamãe vai contar por quê. Porque elas estavam felizes. Elas não estavam tristes por morrer. Elas estavam felizes. Agora nós vamos orar e amanhã a mamãe conta mais porque a mamãe precisa dar comidinha pro Benjamin. Vamos orar? Vem aqui com a mamãe pra gente orar. Chegou a hora de orar. Quietinhos vamos ficar, com olhos fechados, joelhos dobrados, com Deus iremos falar. Vamos orar? Vem aqui, filhinha. Vem com a mamãe. Tudo bem, mamãe ora só com o Benjaminzinho, que ele já tá nervoso. Querido Deus, obrigada por nos trazer aqui. Obrigada porque o Senhor nos ajuda e nos dá luz do Teu Espírito Santo para entendermos a Bíblia e aprender as coisas que já aconteceram e que ainda estão para acontecer. Cuida de nós nesse dia e nos dá o Seu poder para aprender a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém.